Olá a todos. Neste vídeo eu irei explicar como podem criar uma empresa no DeFi Online. Depois de terem feito o licenciamento dos utilizadores para o DeFi Online, que foi explicado no vídeo número 2, se ainda não viram, aconselho a verem esse vídeo. Depois de terem feito o licenciamento, como estava a dizer, irá então aparecer-vos do lado esquerdo as opções para criar então as empresas. E o processo é muito simples e rápido. Ao clicar em criar, ah, irá então aparecer-vos os campos todos para a criação da empresa. A ideia é irem passando por todas as fases até concluírem o preenchimento dos campos para que nenhuma informação falte na criação da empresa e para posterior tratamento do DEFIR no preenchimento de outras informações. Nem todos estes campos são obrigatórios, portanto vocês podem fazer duas coisas. Ou preenchem-nos todos e vão avançando passo a passo, ou então preenchem só os obrigatórios nesta primeira fase, para saberem quais é que são os campos obrigatórios. É fácil, porque ao fazer avançar, ele não vos vai deixar avançar se não tiverem os campos obrigatórios todos preenchidos em cada fase, ou seja, por exemplo, na fase 1, identificação entidade, temos que preencher o nome BD, o nome entidade, o número contribuinte, código postal, morada, etc. Então, pelo menos estes campos nós temos que preencher. E nesta fase podem fazer isso, podem só preencher os campos obrigatórios e depois mais tarde, indo à ficha ID da empresa, adicionar então a restante informação que queiram complementar. Nós aconselhamos sempre a preencher, já que vão ter que preencher, mas vale preencher já. Mas vamos supor que algum campo que vocês não saibam nesta altura, para não estarem a perder tempo ou para serem, pronto, para isto ser mais eficaz, fazem avançar e depois preenchem posteriormente. Passando aqui um bocado por todos os campos, portanto, o código de país é muito importante para ele saber aplicar as regras, para ele saber quais devem ser as regras contabilísticas e fiscais a aplicar. Se vocês selecionarem qualquer outro país, a parte fiscal e contabilística não será a mesma. O número contribuinte, ao porem o número contribuinte, ele vai buscar ou não, dependendo, se tiverem o número contribuinte na base de dados da base de dados europeia, se clicarem que sim na mensagem, ele vai tentar preencher com os restantes campos, neste caso ele preencheu o nome e a morada completa. NIFs individuais, o sistema não faz isso, porque os NIFs não estão carregados na base de dados europeia. Poderá haver empresas que também não estejam na base de dados que ele não carregue, mas no geral ele consegue preencher esta informação. A morada pode, por exemplo, vir incompleta, pode não vir com o número da porta e poderão ter que complementar, mas pelo menos o nome da rua ele consegue ir buscar. De qualquer das formas, mesmo que vamos supondo que ele não tinha conseguido buscar a morada, mas ao preencherem o código postal, ele também consegue ir buscar o nome da rua. Neste caso, ele só põe mesmo o nome da rua, não põe números, portas, nem nada do género, e isso tem que adicionar manualmente. Restantes campos obrigatórios. É muito importante este campo, o campo das iniciais. Este campo deve conter sempre minúsculas e não ter espaços, nem caracteres especiais, e basicamente é o nome ou
a alcunha ou a abreviatura da empresa, que é através deste nome que vocês vão reconhecer que estão a trabalhar nesta empresa e não noutra. Quando estão no DEFIR, é muito importante certificarem-se de qual é que é a empresa que efetivamente estão a trabalhar e será sempre este nome que aparecerá, não vai ser o nome da entidade, mas sim este campo. Eu vou pôr estes campos aqui, estes 4, não são obrigatórios e não têm a ver, não estão propriamente relacionados com o DEFIR, têm a ver sim com o nosso ERP Gerir, porque a base é a mesma e os nossos clientes que utilizam o ERP Gerir na criação de empresas têm que preencher estes campos porque têm a ver com a segurança social e com os dados que depois vão para o relatório único. Clientes da EFIR não são obrigados a preencher estes 4 campos. O NIS, o número de estabelecimento da Segurança Social, e a identidade RU e a unidade local RU. Podemos avançar. Aqui nas informações legais e de contacto, os únicos campos obrigatórios são a data de constituição, o CAI e mais nenhum. Eu vou preencher só para ter para poder passar à frente. O CAI é muito importante porque o DEFIR utiliza o CAI para algumas questões do imposto, mais à frente. Podem preencher, lá está, opcionalmente ou não, tem mais restantes campos de contacto, telefone, e-mail, o site, capital social e a forma jurídica. Nas informações fiscais, os campos obrigatórios são o número contribuinte do contabilista certificado, e os restantes poderão preencher ou não. O nome, o ROC, o representante legal, a repartição das finanças, o tipo de sujeito passivo, se é ou não uma pequena ou uma microentidade, se classifica como microentidade, qual é que é o normativo que pretendem aplicar no caso de ser uma microentidade e fazemos avançar. Sim, deverão, muito importante, selecionar o normativo. Ele, por defeito, vai colocar a NCRF, portanto, tenham em atenção se, caso não seja este normativo a aplicar. Pode ser uma SNL, pode ser IAS e IFRS, as normas internacionais, pode ser uma NCRF-ME ou uma NCRF-PE. Isto é muito importante porque o DEFID cria toda a estrutura contabilística com base no normativo. Por exemplo, as contas a apresentar no balancete, o caso do anexo, que as notas, a estrutura do anexo varia consoante o normativo, entre outras questões. O mês da prestação de contas, pronto, normalmente é o dezembro, tem a ver exatamente com a questão, pode haver empresas que façam a prestação de contas a maio ou a junho, e o DEFID, quando adequa os mapas e as demonstrações financeiras, tendo em conta esse período. Também convém frisar que depois a parte fiscal também tem em conta este período. Ele assume o período de tributação igual ao período da prestação de contas. Aqui a estimativa de imposto do DEFIR, se querem, isso depois podem preencher mais à frente, aqui a questão é, se vocês vão importar um balancete já com o cálculo do imposto feito,
Vamos supor que não estão a importar um balanço, não estão a trabalhar o ano atual, estão primeiro a carregar informação anterior, do ano anterior ou de há 2 anos atrás. Nesses casos, o cálculo já está feito, o cálculo do imposto, provavelmente vocês não vão querer, nem fará muito sentido, se calhar que seja o DEFID a fazê-lo. Então, vocês colocam a estimativa de imposto manual para que o DEFID não calcule o imposto e sim assuma o valor que vocês têm no vosso balancete. Aqui a questão é essa. Se vocês já vão começar a trabalhar numa empresa de raiz, então podem já pôr como automática e o DEFID calcula o imposto assim que vocês carregam o balancete. Aqui a questão do inventário intermitente também, se vocês vão ou não importar balancetes com o sistema de inventário intermitente, têm que colocar o pisco, caso contrário, não devem colocar o pisco. A questão dos fluxos de caixa e da DACP, da demonstração das alterações do capital próprio, serem manuais ou não, tem a ver com o facto de o DEFIR faz um recálculo destas demonstrações, tendo em conta o vosso balancete e a informação que carregaram anteriormente, os anos anteriores. Caso contrário, se quiserem fazê-lo manualmente, também podem fazê-lo, inclusive importando um ficheiro Excel para preenchimento destas demonstrações. Mais uma vez, estes últimos 3 campos também não são obrigatórios, têm a ver mais com a parte do nosso ERP do gerido. Posto isto, tendo todos os campos preenchidos e podem andar para trás e podem andar para a frente, ele não perde informação, podem então concluir a criação da empresa. E a base de dados foi criada com sucesso. Damos OK na mensagem e ele automaticamente vai abrir o DEFIR já nesta empresa. Provavelmente vão-vos aparecer aqui umas mensagens que alguns itens não estão atualizados. Neste caso, as taxas de rama não estão atualizadas. Essas mensagens que vos aparecerem em qualquer momento que estejam a trabalhar com o DEFIR, convém dar sempre o OK, porque às vezes pode ter a ver com alguma atualização que nós tínhamos feito e o DEFIR precisa correr as suas rotinas para atualizar tudo para que, pronto, para que esteja tudo correto. Então vamos fazer OK. E a partir deste momento já podem começar a trabalhar no DEFIR. A primeira coisa a fazer é certificarem-se que estão no período correto. Ele vai abrir o período exatamente anterior. Por exemplo, no meu caso, ele criou o período de 2019 e ele cria também os últimos 2 períodos automaticamente. Isto porque o DEFIR, caso queiram ter os comparativos, convém no mínimo carregar o N-1, mas também é importante carregar o N-2, principalmente, por exemplo, no tocante aos fluxos de caixa e outras questões. Mas pelo menos o N-1 vocês terão que carregar. Então, ele automaticamente entrou no período mais recente, mas eu vou entrar novamente só para confirmar. Pronto, de resto é começar a trabalhar no DEFIR, importar balancetes. Vejam os restantes vídeos que nós iremos lançar de futuro, que vão explicar todos os pontos para trabalharem no DEFIR. Só frisando aqui, o separador empresa, ao abrir, ele vai estar sempre oculto, mas sempre, qualquer página que vocês forem, ele vai sempre aparecer, mas escondido, digamos assim. Mas ao clicarem vão ter então as opções de criar
E tem também depois a listagem de todas as empresas que tiverem criadas, depois é só selecionar e ele vai mudando. O que eu estava a dizer antes, para confirmarem sempre qual é que é a empresa que estão a trabalhar, tem aqui no canto superior direito o tal, estas iniciais da empresa, e é através deste nome que vocês vão saber em qual empresa é que estão a trabalhar. Portanto, é muito importante naquele campo terem um nome que para vocês faça sentido e que seja facilmente reconhecível. E pronto, vemos num próximo vídeo. Fiquem atentos e bom trabalho!